Após a audição da abertura da ópera O Guarani de Carlos Gomes, que também empresta os seus acordes para o programa A Voz do Brasil ou A Hora do Brasil, nós teremos o prazer de trabalhar com vocês o período Vargas. O período Vargas, iniciado em 1930 e terminado em 1945, será dividido ou é dividido em 3 momentos. Um primeiro momento, chamado governo provisório, que se inicia ali logo após a Revolução de Outubro de 1930 e vai até 1934. E aí, brevemente, a gente destaca a Revolução Constitucionalista de 1932. O segundo momento é o governo constitucional. Como o próprio nome diz, vem da aprovação da Constituição de 34 e vai até 1937. Então, tem 2 episódios importantes aqui. A promulgação da Constituição e a intentona de 1935. E, por último, o Estado Novo, que se inicia a partir de um autogolpe em 1937, em novembro de 37, e vai até 1945. E aí vai ser um período bastante interessante, exatamente pelas contradições que nós verificamos no governo Vargas. Então vamos lá. Iniciaremos a nossa conversa com o governo provisório, como eu já disse, iniciado com a Revolução de 1930 e que vai até 1934. O governo provisório, como já dissemos, se inicia a partir do momento em que Vargas, não aceitando o resultado das eleições de 1930, na qual ele perdeu para Júlio Prestes, decide, então, uma ação com vistas à derrubada do então presidente Washington Luiz, e para esse empreendimento contou com o apoio dos militares. Então, Washington Luiz foi derrubado em 30 de outubro de 1930, né, e aí tem início a esse governo provisório que marcou a chegada de Vargas ao poder. E a partir do momento em que ele chega ao poder, institui, começa a tomar algumas medidas importantes que, sem dúvida, definiriam o futuro do país. A primeira delas, obviamente, a destituição de todos os governadores de estado, certo? Porque esses governadores eram vinculados à chamada política dos governadores, instituída pelo Campos Salles ainda no século XIX, no final do século XIX, o governo de Campos Salles, vocês devem lembrar, vai de 1898 até 1902, e aí, para evitar a continuidade desse modelo político, Vargas, então, a primeira providência é tirar os governadores do poder. Aí ele promove o fechamento dos legislativos, municipal, estadual e federal, considera suspensa a Constituição de 1891, ou seja, o suporte jurídico do Estado oligárquico, da República Oligárquica, é considerado nulo e, obviamente, para o lugar dos governadores recém-tirados das suas cadeiras, foram instituídos, ou foram nomeados os interventores. Então, os interventores prestariam, por exemplo, obediência direta ao presidente da República e, assim, não sofreriam as pressões advindas das elites locais. Com isso, Vargas quebrava a espinha dorsal da política dos governadores e principalmente daquela troca de favores tão características do período. Aí a gente continua. Talvez o fato mais marcante, além, lógico, da chegada de Vargas ao poder, tenha sido justamente a Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo. Vargas passou, como ele chega ao poder através de uma ação, muitos consideram como revolução, outros podem considerar como golpe, mas o interessante é que ele tirou os paulistas da presidência da República. Então os paulistas, a partir de um movimento, passaram a entender que havia necessidade de pressionar o governo pela adoção de uma nova Constituição. Pelo menos esse era o motivo declarado. De fato, o interesse dos paulistas era criar um fato que tirasse, gostou do fato, de fato? Que tirasse, ou colocasse o Vargas contra as cordas, obrigando-o, por exemplo, a adotar medidas mais duras e que revelariam, digamos, na percepção dos paulistas, o seu real interesse, os seus reais interesses em relação ao poder no país. Então, mas e outra coisa também, importante isso, gente, gravem isso. O interesse das oligarquias paulistas era nada mais, nada menos que um retorno ao poder da onde eles foram sacados em 1930. A Revolução, obviamente, não contou com o apoio amplo dos estados brasileiros e aí tiveram que enfrentar sozinhos
toda a fúria, né, todo o poder de repressão do governo federal, que aí colocou, né, promoveu uma derrota fragorosa. O conflito começou em julho, vai até outubro e culminou exatamente com a derrota dos paulistas. Mas acontece que, apesar de militarmente derrotados, os paulistas conseguiram uma importante vitória política, que qual foi? Exercer uma pressão contra Vargas para que ele convocasse uma Assembleia Constituinte, ou seja, convocaria o parlamento, né, foram realizadas eleições para tanto, em 1933, e esse parlamento, essa Assembleia Constituinte, ficaria responsável pela elaboração de uma nova Constituição, que viria a ser, né, promulgada no início de 1934. O Vargas, obviamente, ele não vai também, aí já no campo econômico, ele não vai querer destruir a economia brasileira. Né? A economia brasileira ela já estava numa situação complicada por conta da crise de 29, que derrubou os preços do café no mercado internacional. Então Vargas adotou uma política protecionista com vistas a equilibrar o preço do café. Como? Queimando a safra para tentar retomar os níveis do café, do preço do café, do período anterior à crise. E por que isso? Por que essa crise no setor cafeeiro? Primeiro, as necessidades crescentes dos consumidores externos levaram a uma situação de superprodução, e essa superprodução, né, com o advento da crise, gerou um enorme problema, porque você tinha café demais, comprador de menos, consequentemente derrubando os preços do café. E aí a gente fecha o período do governo provisório e embarcaremos agora no governo constitucional. O governo constitucional, como vocês sabem, começa em 1934 com a promulgação da Constituição e vai até 1937. Então, nesse caso, nós tomaremos por base os principais acontecimentos do período. Obviamente, o acontecimento que irá marcar o início desse governo constitucional é a promulgação da Constituição. E a Constituição de 1934, ela incorpora vários elementos típicos do liberalismo político. Uma coisa bastante interessante vai ser, óbvio, a ampliação dos direitos políticos dessa sociedade brasileira. Exemplos. Primeira coisa, a redução da idade mínima para votar. Né? Antes, na Constituição de 91, a idade mínima era de 21 anos. Então Vargas trouxe para 18 anos. Essa Constituição, Vargas não, a Constituição colocou em 18 anos a idade para que o indivíduo estivesse apto ao voto. Outra conquista, outro avanço verificado, embora com algumas limitações, mas de qualquer maneira, partindo do 0, já é um avanço, foi a ampliação do direito do voto para as mulheres. As mulheres não votavam. E por que eu falo limitações? Porque, claro, uma sociedade como a brasileira, uma patriarcal, machista, né, ela não via com bons olhos a participação feminina na política, por entender que a política era assunto de homens. Mas a Constituição trouxe essa vantagem, trouxe uma mudança nessa maneira de ver a política, e as mulheres passaram a ter o direito ao voto. Embora, e aí voltemos à questão das limitações ao direito do voto, elas só poderiam votar caso comprovassem independência financeira ou fossem emancipadas dos pais, né? Os pais dessem uma liberdade para elas, não é questão de emancipação, mas sim uma autorização, ou se os maridos permitissem que elas votassem. Né? Então, diante desse quadro, dessas mudanças, o voto feminino é inserido na Constituição, é uma vitória dentro da Constituição, e aí, claro, né, vai, ainda bem, abrir possibilidades para ampliação dos direitos políticos das mulheres. E outros dois pontos importantes aqui nesse primeiro momento serão justamente a criação da Justiça Eleitoral, ou seja, para vocês terem ideia, não existia nenhum órgão fiscalizador das eleições, daí a ocorrência de fraudes no período da República Velha, né? Aquela coisa muito interessante, cidades com 20 mil habitantes tinham 30 mil eleitores. Então quer dizer que até os mortos votavam? Claro, votavam, porque a estrutura era montada para garantir a vitória da situação. Então a criação da Justiça Eleitoral é esse passo. E a Justiça do Trabalho, né, conjunto aí com os direitos trabalhistas, foi outra inovação
do governo Vargas. Por quê? Porque com isso ele regulamentava a questão do trabalho no Brasil. Os trabalhadores passariam a ter o que eu poderia dizer algumas garantias, algum sistema de proteção, né? E essa proteção, essas garantias, elas foram fundamentais para o aumento do prestígio do Vargas junto à classe operária brasileira, certo? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o trabalhador brasileiro não tinha direito a férias, ele não tinha direito a descanso semanal remunerado, não tinha uma jornada de trabalho definida por lei. E agora passaria a ter pela fiscalização promovida pela Justiça do Trabalho. Então aí a gente continua nessa viagem pelo governo constitucional. No governo constitucional, a gente destaca também a situação política no Brasil, né? O surgimento de duas forças políticas extremamente poderosas, por isso que só nós podemos chamar de forças, que é, de um lado, os comunistas, né, da Aliança Nacional Libertadora, e do outro, os fascistas brasileiros, ou esse fascismo tropical da ação integralista brasileira, né, como o próprio nome diz, simpatizante do nazifascismo. Mas vamos centrar o nosso foco na Aliança Nacional Libertadora, um grupo criado aí em 1935, que contou com a participação de muitos intelectuais, né? E esse movimento, ele tinha por objetivo, óbvio, instalar o socialismo e depois o comunismo no Brasil. Qual foi a avaliação, então, que eles fizeram? Para vocês terem uma ideia, eles angariaram, só no Rio de Janeiro, mais de 50 mil filiados. Isso é um número considerável e um número que assustava o governo, um número tão grande de aderentes ao movimento comunista, né? E aí, o que vai acontecer? Eles, né, os integrantes da ANL, os dirigentes da ANL, eles chegaram à conclusão, a partir de uma análise que fizeram da realidade brasileira, que o crescimento do operariado urbano poderia incentivar ou conduzir a uma revolução no país. Mas acontece que teria que medir muito bem. Será que o operariado brasileiro estava disposto a abandonar ou colocar em xeque o governo daquele que tinha dado a eles mais direitos? Ignorando essas possibilidades, então os integrantes, né, a ala dirigente da ANL, decidiu lançar um movimento que entraria para a história com o nome de Intentona Comunista. A Intentona Comunista teve seu elemento disparador no Rio Grande do Norte, esperava-se uma ampla adesão da classe operária, essa adesão não veio, e aí, consequentemente, né, diante também do tamanho da repressão ao movimento, os comunistas foram derrotados e, claro, a ANL foi colocada na clandestinidade ou na ilegalidade, e dois dos principais dirigentes do movimento, o Luiz Carlos Prestes e a alemã Olga Benário, acabaram presos junto com outras lideranças do movimento. E aí o Vargas também começou a perceber que isso poderia ser a senha para a mudança política no Brasil, como se verificaria com a implementação do Estado Novo. A ação integralista brasileira, que vai ter um papel, né, bastante decisivo, o cachorro latiu, deve ser em protesto a AIB ou a ANL, não sei, né? Não sei ainda o papel, né, a perspectiva política do cachorro, mas de qualquer maneira ele se manifestou. Mas a ação integralista brasileira, como eu falei, esse fascismo tropical, liderado por Plínio Salgado, um jornalista, enxerga no Estado brasileiro, né, a possibilidade de fortalecimento desse Estado brasileiro. Então, a ideia dos integralistas é implementar no Brasil um regime semelhante àquele que estava alcançando elevados níveis ou elevado grau de sucesso na Itália e na Alemanha. Mas aí veremos logo no início do Estado Novo que os objetivos traçados por Plínio Salgado naufragariam num mar turbulento chamado Estado Novo e o deus Netuno desse mar, Getúlio Vargas.